Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Quero cumprimentar a todos os irmãos aí, a todos que estão ouvindo, com a maravilhosa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, estamos aqui então para mais um assunto, para mais um tópico, que com certeza eu creio, meus irmãos, que irá nos ajudar. Estamos aí mais uma edição do nosso canal, com mais um assunto relevante, acredito, nos tempos em que nós estamos vivendo, certo? Como você viu aí na chamada, na capa do vídeo, meus irmãos, com o tema você sabe o que você está fazendo no Facebook? Você sabe quem está te olhando no Facebook? Muitas vezes não sabemos, meus irmãos. Muitas vezes não sabemos. Nós acessamos um site, acessamos uma página e nós não sabemos, porque nós não vemos o que está por trás. E é uma engenharia, é umas engrenagens que tem ali por trás, que vão além muito mais daquilo que está estampado na página, certo? E os cuidados que nós devemos ter aí com o Facebook, não é? Nós que vivemos aí, meus irmãos, uma era da conectividade, chega até a ser meio assustador, da forma que nós vemos. Por exemplo, onde nós passamos, meus irmãos, restaurantes, na rua, nos ônibus, no carro, na sinaleira, o carro parou, as pessoas estão conectadas, as pessoas estão, meus irmãos, não é? É quase como se fosse uma extensão do corpo, hoje em dia, o celular, não é o celular, mas sim aquilo que ele está fornecendo. Chega a ser como se fosse realmente uma parte do corpo, uma extensão do corpo. Tanto que hoje não é brincadeira. Se um aluno esquece um caderno, não é? Tá tudo bem, se vira, escreve numa folha de papel, sei lá, nem escreve, mas só para a sala de aula e pronto. Uma pessoa se esquece um documento para dirigir, vou dirigir assim mesmo, se der certo, passou, vai dar certo e não vai acontecer nada e vai embora. Agora experimenta essa pessoa deixar o celular em casa. Meu Deus, ela dá a volta, ela desce do ônibus, ela volta correndo, ela fica desesperada. Que coisa, meus irmãos. Já parou para pensar nisso? Meus irmãos, parece que não pode viver mais sem aquilo. Isso é uma dominação, será que não? Será que isso não é um tipo de escravidão? Porque, meus irmãos, se a pessoa não pode viver sem, chega a ter uma fobia só de pensar em ficar sem o celular. E imaginar que perdeu o celular, então, meu Deus do céu, a pessoa entra em parafuso, quando muitos não entram até em paranoia. Veja quão preocupante está, meus irmãos, a questão do uso da tecnologia nos nossos dias e a necessidade de se temperar isso. Nada é fácil, mas tudo com esforço, com dedicação, nós conseguimos, certo? Ter uma vida comedida, uma vida controlada, uma vida moderada, sem os excessos, certo? E hoje, meus irmãos, nós queremos abordar justamente um assunto muito interessante e que nos envolve mediante, meus irmãos, ao avanço não somente da tecnologia global. Estamos falando, meus irmãos, de uma tecnologia de alcance mundial. Meus irmãos, e de rastreamento
rastreamento, de observação e de invasão de privacidade global. Quando tudo hoje, meus irmãos, a palavra do momento, e veja bem, esta palavra que é globalização, há uns anos atrás, meus irmãos, não era mais do que palavras futuristas. Hoje é uma realidade que tanto é uma palavra, não é? Uma palavra normal. Palavra normal. Como, meus irmãos, andar de trem. Não é? Andar de metrô. Não é? Coisa normal como andar na rua. Globalização, porque nós já estamos inseridos na globalização. Nós, meus irmãos, quando eu digo nós, estou falando da humanidade como um todo, porque nós como pessoa, como pessoa, muitas vezes nós não temos noção da dimensão, do alcance que está a globalização. E, meus irmãos, não para mudar o texto ou o tópico, mas vindo agora de algo que é bem propenso, nós afirmarmos, não é nem constatar, nem constatarmos, nós verificar, nós só realmente confirmarmos que quanto mais tecnológico está ficando o nosso mundo, mais submisso, mais sujeito ou mais escravo o homem está ficando da tecnologia. Jesus disse uma palavra: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu sei que agora provavelmente pipocarão, não é? Talvez pessoas que estão vendo esse vídeo dizendo: mas eu não estou pecando, que pecado eu estou fazendo? Não é pecado ter tecnologia, é? Excessivamente, sim, você é escravo. Excessivamente, sim, quando vira uma doença, quando vira uma necessidade, meus irmãos, irracional, ou quando, meus irmãos, já tem de ser algo natural da pessoa, quando a sua tecnologia, meus irmãos, passa a dominar a pessoa se torna escrava. Mas, meus irmãos, vamos lá, antes de partir para o próximo tópico, para o próximo ponto, gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer a todos os irmãos, todas as pessoas, né, os queridos amigos aí que estão acessando o nosso canal no Facebook, que estão se inscrevendo. No último vídeo, meus irmãos, nós tivemos aí um crescimento, né, graças a Deus, né, meus irmãos, eu acredito, não por número, mas por percentual, não é? Graças a Deus, né, crescimento, né? Os irmãos entraram no canal, lá se inscreveram, deixaram, graças a Deus. Então, muito obrigado. Obrigado a você que está aí se envolvendo, está participando e tendo certeza, meus irmãos, que nós estamos procurando trazer assuntos realmente assuntos que realmente pertinentes, para não dizer importantes, para a nossa vida, tanto a nossa vida cristã, quanto, meus irmãos, a nossa vida social, nossa vida secular, nossa vida, né, na qual nós estamos inseridos no mundo. Tá bom? Não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas então, como nos conduzir? Porque Jesus nos ensina a como nos portar, a como nos conduzir enquanto estivermos nesse mundo. Depois, meus irmãos, que fomos arrebatados para a glória, aleluia, porque esse dia virá.
ainda um pouquinho de tempo. A Bíblia chega a ser mais, né, mais contundente a esse respeito, dizendo um poucochinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Tá bem? Então, que Deus abençoe. Entre ali, meus irmãos, né, aqui embaixo do vídeo. Entre ali e deixe o seu like, bem? Deixe o seu certo, né, a sua participação, e se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe. Tá bem? Então, meus irmãos, a questão do Facebook. Vivemos num mundo globalizado. Eu já cito a palavra, meus irmãos, porque para se tornar totalmente globalizado, o que é globalização? É interação. Não é? Meus irmãos, é unidade. Para que o país, para que o globo, o mundo, o planeta, as nações, os países, os povos se tornem únicos. Falta, meus irmãos, questão de pouca coisa que está em andamento. A primeira delas, a economia precisa ser uma. Hoje nós já vemos aí uma realidade no mercado europeu, né? União Europeia. Temos aí também, meus irmãos, né, outra aliança importante, que isso só forma realmente, são composições continentais, né, em continentes. Nós temos, meus irmãos, né, aqui no BRICS, né, temos a ALCA, né, que é aqui das Américas Latinas, da América Latina, né, temos aí um BRICS sendo composto, né, meus irmãos, por países da América Latina, com países da África, com países da Ásia, não é? Então a globalização, meus irmãos, de tornar tudo um só, é questão de tempo. É questão de tempo. É questão desses blocos que estão se formando para poder se defender economicamente. Meus irmãos, eles partirem para um único câmbio, ou seja, uma única moeda. Este é um ponto da globalização, a economia. O segundo ponto, meus irmãos, escute isso, é algo muito importante que precisa ser dito. Meus irmãos, já há anos, décadas, vem sendo tramado. Talvez você ouviu de longe, talvez você já tenha algum conhecimento, talvez você nunca ouviu falar. É meio impossível. De uma nova ordem mundial. Onde, meus irmãos, um grupo de pessoas, pode-se dizer assim, realmente um grupo muito elitizado, mas são as pessoas mais poderosas do planeta, que ditam, meus irmãos, a economia, ditam a taxa de juros, ditam as políticas comerciais, ditam, meus irmãos, as políticas econômicas, enfim, eles dizem o que vai acontecer no mundo daqui a 10 anos. E para isso, meus irmãos, acontecer, eles começam a fazer manipulações em governos, em guerras, em empresas, em mídias. Eles começam, meus irmãos, a mover os seus tentáculos para que tudo isso venha a se cumprir. A exemplo disso, meus irmãos, de uma matéria que eu vi de David Icke, se não me estou errando na tradução do seu nome, um produtor, meus irmãos, de jornalista inglês, na Inglaterra. Ele, meus irmãos, ele cita de uma conversa que ele teve com um membro, meus irmãos, dos Rockefellers, que são uns desses poucos que nós citamos aqui,
juntamente com Rothschild. Não vamos entrar agora, meus irmãos, né, nessa questão da nova ordem mundial, onde ele, meus irmãos, antes de acontecer uma guerra, ele predisse uma guerra, e a tal guerra veio a acontecer. Então, meus irmãos, há um pano de fundo. Por trás desse pano de fundo, meus irmãos, é que as coisas estão acontecendo. E você só está vendo na tela do seu computador. Você só está vendo o que está na tela do seu aparelho, né, de informação, seja celular, né, seja lá o que for. Você não está vendo o que está se movendo por trás. Certo? E por que essas mídias sociais, meus irmãos, celular, computador, são as mídias de maior alcance, meus irmãos, que hoje está em todos os cantos, todos, na parada, na escola, no ônibus, no trem, no avião, todos os cantos. Hoje chega a ser meio que assustador, você passa pela rua, as pessoas estão assim. Para o carro na sinaleira, as pessoas estão assim. Meus irmãos, dentro da sala de aula, as pessoas estão assim. No recreio, as pessoas estão assim. No almoço, as pessoas estão assim. No jantar, as pessoas estão assim. Na cama, meu Deus do céu. Isso faz parte da interação global. E grupos, meus irmãos, têm investido muito firme nessas mídias sociais. Certo? Mas vamos ao ponto. Você sabe quem te vigia, ou que você fornece quando você aceita o Facebook. Então são alguns pontos aqui, meus irmãos, que eu quero abordar, certo? A questão da escravidão e da cegueira, que muitas vezes pode produzir a mídia social, né? Hoje nós estamos falando então do Facebook. Vamos ler aqui um texto bíblico para ver se você não é escravo, se você não é dominado, se o Facebook não tira a tua hora de comer, não tira a tua hora de prestar atenção em outras coisas. Dar atenção demasiadamente ao Facebook. Meus irmãos, quando em demasia, eu não tenho medo de te dizer, o Facebook é usado pelo inimigo para destruir a tua atenção, para te tornar uma pessoa preguiçosa, uma pessoa alienada e tantas outras coisas más. Pare. Não é momento para ataque, sim, de reflexão. É um chamado à reflexão. Por isso que estamos aqui. Está bem? Porque pessoas estão perdendo a sua vida por causa da mídia social, o Facebook. Bom, então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe, escute a leitura desse texto que nós queremos ler, que está em São Lucas, no capítulo 18 e no versículo 18.
Que coisa extraordinária, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos ler. Que diz assim: o jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. O que isto tem a ver com o Facebook? Estamos falando de algo porque a pessoa é dominada. Aparentemente, um jovem, um ótimo jovem, porque em algumas traduções da Bíblia chega a dizer o jovem de qualidade, mas algo o dominava. Irmãos, preste atenção. Tudo que é demasiado, tudo que é excessivo, tudo, meus irmãos, que produz em nós um certo tipo de dominação, meus irmãos, nos põe para longe de Deus. E o Facebook, sim, é, meus irmãos, hoje o que domina, meus irmãos, hoje é a moeda do jovem rico. Lá era o seu dinheiro que mantinha a sua atenção, que mantinha a sua presa, a sua vida. A prova disso é que isso o fez desistir de Jesus. E quantos desistem de ir na igreja para ficar no Facebook postando Jesus te ama? Veja bem, enganando-se a si mesmo. Não é defendendo causas, xingando pessoas por causa de atitudes. E ela mesmo é escrava do seu Facebook. É do diabo, sim, meus irmãos. Tudo aquilo que escraviza. O dinheiro é bom, mas a partir do momento que ele começou a dominar a vida daquele rapaz, tornou-se o seu Deus. Tornou-se o seu objeto de adoração. Tornou-se o seu culto. E quantos têm, meus irmãos, passado dias e dias e dias, e noites e dias. Parece, meus irmãos, que já está, não é um imã, já está, ou algo dentro do Facebook já puxou a mente dele para dentro. Já puxou, ele acorda, vou ver o que está no Facebook. Ele não dorme sem ver o que está no Facebook. Qualquer pausa no trabalho, ele vai ver o que tem no Facebook. A vida, ele vive o Facebook. Que coisa diabólica, meus irmãos.
Que coisa, meus irmãos, que tudo que prende em demasia a atenção do homem, seja o que for. Seja o que for. Mas calma aí. É só, meus irmãos, tem várias coisas que prendem a atenção do homem. Em demasia, ele se torna escravo, é escravo. Você pode me dizer, alegar, falar, comentar, divergir, mas a partir do momento que eu não consigo ficar sem o meu Facebook, chego a ficar doente, fico sem comida, mas eu não fico sem o Facebook. Eu fico sem falar com uma pessoa, mas eu não fico sem o Facebook. Eu não cumprimento, não beijo, mas eu amo o meu Facebook. Isso é demoníaco, meus irmãos. Isso é diabólico. A Bíblia diz, Jesus nos diz que nós devemos ser temperados. O que é temperados? Na medida certa. Tudo que é excessivo, tudo que é demasiado, tudo que é expansivo demais, tudo que é demais, abrasivo demais. Meus irmãos, é de procedência diabólica. Certo? E nós vemos aqui, antes de entrar no ponto de quem você sabe quem está te vigiando. Nós vamos abordar uns pontos, meus irmãos, muito importantes. E diga não ao Facebook, diga não, sim, diga não. Diga não. No momento em que você estiver comendo, no momento em que você estiver orando, no momento em que você estiver em convívio com a sua família, no momento em que você estiver dando atenção para o seu filho. Porque tem pessoas que não podem brincar com o filho, que tem que tirar foto para postar no Facebook. Tem pessoa que não está comendo, tem que tirar foto da comida que está comendo para postar no Facebook. A vida dele é o Facebook. Meu Deus do céu. O seu nome não é mais Mara, Maria, não, é sobre Facebook. Veja, meus irmãos, se não há uma ação demoníaca nisso. Que algo está aprisionando a tua mente, aprisionando a tua vida, aprisionando a tua alma. Eu tenho, meus irmãos, algo muito sério para dizer. Se eu não sei usar alguma coisa, meus irmãos, com moderação, então não use. Porque eu só sei que aquilo vai me levar à perdição. E não é só a perdição, da qual aqui nós vimos aqui que o jovem rico escolheu. Ele foi para a perdição. Ele escolheu a perdição. Quantas pessoas estão indo escolhendo a perdição? Negando a Jesus. Não é? E com aparência de qualidade. O jovem tinha aparência de qualidade. Ah, Senhor, tudo isso eu tenho feito, eu tenho amado meu próximo, eu tenho... Ali não tenho amado o próximo. Honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, e honra teu pai e a tua mãe. Só que o jovem, meus irmãos, era escravo. Do que você é escravo? Certa vez eu vi um homem muito amado, que eu realmente gostei muito da pregação que ele falou. Não sou escravo até do café. Ah, irmão, você está exagerando? Não. Tem pessoas que são escravos de várias coisas, meus irmãos. Uns é da pornografia. Outros, meus irmãos, enfim. Nós temos que ser libertos. Nós temos que viver libertos. Aleluia. Nós temos que ser livres para servir e adorar a Jesus. Nós temos que ser livres para viver e seguir a Jesus. Foi isso que Jesus diz. Vem e segue-me. Larga aquilo que te prende e segue-me.
Vai, vende tudo que tu tem, que é o que te... e segue-me. E ele ficou triste. Ele ficou triste, meus irmãos. Se eu dissesse agora para alguém, largue o seu Facebook e vamos para uma campanha de oração. Largue o seu Facebook e vamos para a igreja. Largue o seu Facebook e vamos jejuar. Largue o seu Facebook e vamos visitar uma pessoa. Muitos meus irmãos fariam como jovem, virariam as costas e iriam abraçar o seu Facebook. Então a pergunta é isso. Uma pergunta é essa que eu quero te fazer. O que tem te escravizado? O que tem te dominado? Será que o Facebook não tem te sujeitado? Não tem te dominado? Pare e pense. Pense por um segundo. Se você não é como o jovem rico que é dominado por essa mídia que aí está. Está bem? Então, meus irmãos, agora um ponto que foi como Deus fala, meus irmãos. Eu vou te dizer, não tem como não falar. Não tem como não dizer glórias a Deus. Como Deus tem falado comigo a respeito de alguns assuntos, e esse do Facebook, meus irmãos, até eu não fazer ele, eu tenho me incomodado. Eu quero que você fique incomodado também. Não é? Pessoas, meus irmãos, que passam, não vou dizer 24 horas, porque o corpo não aguenta. Se o corpo aguentasse, a pessoa iria tranquilamente dar uma garfada na comida, Facebook. Conversa com uma pessoa, está conversando com a pessoa, 2 palavras, 3 palavras, Facebook. Está na igreja, Facebook. Meu Deus, na hora da palavra, quebra isso, irmão, em nome de Jesus. Se não sabe ter, arrebenta. É verdade, irmão. Se isso for me escravizar, convém que Jesus diz, né, se tua mão te escandaliza, corta. Corta. Se o teu olho te escandaliza, corta. Corta. Então, quebra mesmo. Quebra, bota fora, bota no lixo. Exclui o aplicativo. Exclui o Facebook. Corta. Porque é melhor tu cortar isso do que todo o teu corpo padecer no inferno. Amém? Certo? Então vamos lá, meus irmãos. O segundo ponto que eu gostaria de falar. Você sabe, isto foi uma revelação, meus irmãos. Isto foi uma revelação. Que Deus me deu. Você crê? Amém. Se não crê, para mim, não vou lhe dizer a verdade. Se você não crê que Deus revela aos seus servos, os profetas, que Deus dá a visão, você não crê na Bíblia. Porque, meus irmãos, desde que eu vejo que Deus fala com o homem através de visão, através de revelação e através da palavra. Uns são mais radicados. Não, Deus só fala através da palavra. Me diga onde está escrito isso. Diga. Onde o próprio Deus diz, se Deus dá visão, que o profeta entregue a visão. Pronto, irmão. Paulo teve uma visão que ele entrava numa cidade, um homem orava por ele. Isso, onde é que foi isso? Lá em Atos dos Apóstolos. Muitos dizem isso no Velho Testamento. Valeu, por favor, irmão, por favor. Leia a Bíblia, entenda a Bíblia. Para com bobagem. Para de bobagem. Se a Bíblia diz que Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Deus agia daquela forma, agora Ele age de forma... Não, meus irmãos. Deus não é uma pessoa bipolar. É uma pessoa que tem 2 faces. Deus é o mesmo e acabou. Não tem o mesmo, Ele age da mesma forma.
Aleluia. Ele age como quer, não tem essa não, ele agir daquela forma, agora ele vai agir. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo diz, teve um homem, se na carne eu não sei, se no espírito eu não sei, que foi arrebatado no espírito e viu, teve uma visão, viu uma visão, porque uma visão, não é? Então é isto. Pedro estava orando e teve uma visão, lá no livro de Atos dos Apóstolos, que ele orava e na visão o anjo vinha e trazia um lençol e vários tipos de répteis e animais, e não é que não era lícito aos judeus comerem. E na visão o anjo dizia, Pedro, come. E Pedro dizia, não, Senhor. Não, Senhor, nunca comi coisa impura. E Deus diz, enfim, não vamos entrar no mérito, mas está lá. Hoje nós essas bexiguice, né, meus irmãos, para dizer essas, não dizer uma palavra tão meninice mesmo, é bexiguice, né, dizendo como Deus age, como Deus... Para, meus irmãos, por favor, vamos ser crente, né, não parar com essas parafernálias, essas bobices aí, em nome de Jesus, amém? E Deus me deu uma visão, meus irmãos, e nesta visão que Deus me dava, eu via, meus irmãos, um olho, meus irmãos, em uma tela do Facebook. Em uma tela do Facebook eu vi aquele olho. E a pergunta é, você sabe quem tem olhado dentro da tua casa? Sim. Porque não vou dizer que todos, meus irmãos, mas muitos, meus irmãos, nem sabe quem está no seu Facebook. Ah, me convidou porque tem um amigo em comum. Mas hoje todo mundo aceita a pessoa desconhecida, meus irmãos. Se eu aceitar um desconhecido, esse desconhecido vai ser sugerido para outra pessoa. Aí a pessoa, não é? A pessoa diz, ah, mas conhece o José Neto, então... Não é assim, meus irmãos. O critério, meus irmãos, né? Tem pessoas que só mandam para ter mais pessoas... Mas nem sabe quem está botando bandido, meus irmãos, está botando traficante, está botando pedófilo, está botando adúltero, está botando pessoas que podem cuidar, enfim, vigiando o seu lar. Irmãos, que coisa séria. Pessoas que podem estar cuidando do seu filho, pode estar cuidando da sua casa, pode estar cuidando do seu horário, da sua empresa, e você não sabe. Você viu? A pergunta é, você sabe quem tem vigiado você através do Facebook? Quem tem te visto? E hoje se tornou, meus irmãos, graças a Deus, eu já digo para os irmãos, eu aceito muita gente no meu Facebook. Eu tenho muitos, até porque comecei com essa ferramenta, já tinha ela outra vez, e por motivos pessoais eu o excluí, motivos pessoais dentro de mim, e agora, meus irmãos, como uma forma de uma ferramenta de evangelização. Tanto que, graças a Deus, você não vai ver coisa pessoal, não muito, pelo menos, invasiva da minha vida pessoal, você não vai achar no Facebook. Porque nós temos que nos resguardar, meus irmãos, no Facebook. Não expor a nossa vida, como dormimos, com quem dormimos, como comemos, o que comemos, o que nos vestimos e se estamos vestidos ainda. Porque hoje o Facebook se tornou
uma página de oferecimento. Não é? Põe-se pessoas nuas e seminuas. Eu digo, meus irmãos, olha, me dá uma vontade de excluir. Só de pensar. Porque o meu Facebook, meus irmãos, não é para ter oferecimento carnal. Então que as pessoas, no mínimo do meu Facebook, se apareçam vestidas. É o mínimo. Não é? Tá bem, meus irmãos? Então vamos lá. Então, meus irmãos, nós vemos com tanta barbaridade e a tecnologia facilitando, meus irmãos, a roubo que nós já vimos. Se você não viu, é muito fácil, é tão fácil. Pesquise a um clique. Crianças que saíram de casa com homens. Crianças, meus irmãos, 13 anos é criança, que a mãe foi achar na rodoviária. Meus irmãos, roubos por causa do Facebook. Uma quadrilha escolhia as pessoas pelo Facebook. Quem que está te olhando? Quem que está te olhando? Já parou para pensar na sua segurança? Na segurança do seu filho? Na segurança do seu esposo? Na segurança da sua casa? Quem que está te olhando? Quem que está entrando dentro da tua casa? Quem que está cuidando dos teus passos? Porque, meus irmãos, a pessoa dá detalhe da onde está. Saí de casa. Agora estou em tal lugar. E vai lá foto. Pá. Então a pessoa não precisa nem sair de casa para começar a seguir uma pessoa. Acompanha no Facebook. Daqui a pouco ela vai dizer onde ela está. Ela não está em casa. O filho dela está em tal lugar. Ela está sozinha. E, meus irmãos, propício para o ataque. Acorde. Não seja ingênuo demais. Não seja simples demais. Jesus diz: seja prudente. Seja prudente. O diabo também está procurando uma ocasião contra você. E ele o achará através do Facebook. Este é o segundo ponto. Este é o segundo ponto. O primeiro, então, meus irmãos, é a questão da nossa segurança pessoal. A nossa casa, resguardar. Não é? A nossa família. Os passos dos nossos filhos. Nos resguardarmos de quem nos vigia através do Facebook. Eu me admiro, meus irmãos, que como que o Facebook às vezes consegue transformar a mente da pessoa, sei lá, não sei como falar, meus irmãos, né? Não sei, para não dizer né? Com tanta criminalidade, cada vez mais crimes absurdos. A pessoa vê na página do lado, sai do Facebook, então você vai ver. E a pessoa não se dá conta que ela está se propiciando a um tipo de situação. Tá bom? Então vamos cuidar, vamos vigiar com isso. A partir de hoje, cada um que te mandou o convite, vá lá, entre na página dele, se dê esse trabalho. Não vá simplesmente aceitando. Vá, se dê o trabalho. Se ele for, né, uma pessoa que tudo é privado, não aceite. Não aceite. Ou se aceitar, vá lá, entre, veja o que ele está compartilhando, veja, verifique, não tem a mesma fé que você. Daqui a pouco você está aceitando um satanista que vai ali fazer trabalho contra você, ou está procurando alguém para, meu Deus do céu, olha quanta facilidade
Quanta facilidade, quanta na ignorância. Por favor, seja mais prudente. Tá bem? Vamos lá, em nome de Jesus. Então, o segundo ponto, meus irmãos, que foi o ponto da visão que Deus me deu. As formas que o diabo, então, ele vigia a sua vida. Uma é através do roubo, porque ele veio para roubar. Através do homicídio, porque ele, meus irmãos, ele é homicida desde o começo, a Bíblia diz, desde o princípio ele é homicida, nunca se formou na verdade, porque nele não há verdade. Então ele veio para matar, roubar e para destruir. Destruir a tua vida, destruir a tua família, destruir a tua casa. Então eu creio que Deus hoje está falando realmente contigo. Blinda a sua vida. Tá bom? Entre no meu Facebook, pode entrar. Você verá que meus irmãos me exponham o mínimo. Se eu quero mandar alguma coisa para alguém, eu mando privado. Privado, é para aquela pessoa, eu sei quem ela é. Eu sei eu sei com quem eu estou falando. Eu sei o que eu quero com aquela conversa. Eu sei qual é o objetivo. Tá bom? Então, o segundo ponto, meus irmãos, é que o próprio diabo, ele pode procurar ocasião contra você para te desviar ou para te acabar com a tua fé. Então veja só, como assim, irmão? Irmãos, o diabo não é onisciente. E para isso ele tem uma internet. Ele não sabe o que acontece em todo o canto do mundo. Por isso que tem a internet. Ele não sabe o que acontece dentro de mim. Por isso tem a internet. Por isso que através da internet, meus irmãos, Satanás procura a ocasião para destruir o verdadeiro crente. O verdadeiro cristão, meus irmãos, que ama a palavra de Deus, que cumpre a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus com amor, com carinho, com cuidado. Oh, aleluia! Oh, glórias ao nome do Senhor por esta santa palavra. E veja bem, meus irmãos, então o diabo ele está nos vigiando. Pense que eu sou diferente. Ele diz que o nosso inimigo ele é no nosso derredor, procurando. O que é isso, meus irmãos? Buscando uma oportunidade a quem ele possa acabar, tragar, arrebentar, jogar por terra. E ele busca, meus irmãos, os crentes fiéis. Como? Através do Facebook. Por isso que temos que vigiar. Temos que ser prudentes. É uma ferramenta, quem sabe, para ganhar a alma. Usando, meus irmãos, com sabedoria, com entendimento, com humildade e com o poder de Deus na nossa vida. Glórias ao nome do Senhor. Então, dali a pouco, meus irmãos, escute isso, a ver coisas que dentro do Facebook, porque ali vai pingando, sim ou não? Não é verdade? Por isso que chama ping, pá, vai pingando ali. Quando vê, meus irmãos, cai uma situação complicada. Veja bem, que interessante, não é? E ali o inimigo largou uma situação, uma bandeja. Pingou. E um crente sem vigilância. Pá! Olha a oportunidade. Que é o diabo que está dando.
Presta atenção. Aí ali o crente entrou em comentários. Quantos anos você tem? Ah, você está só e vai indo. Não é? Escute isso. O inimigo pegou o coração dele. Pegou o coração dele. Para ele um adultério. Para ele uma fornicação. É só questão do contato. Não é? Porque os olhos e o coração já foram fisgados. Só que tem um mistério aqui, meus irmãos. Aí o crente desligou o Facebook e foi para a igreja. Olha aí, como se nada tivesse acontecido. Até fecha os olhos, irmão. Não é verdade? Mas a mente dele está longe. Porque o diabo capturou a sua mente. O diabo está arrastando a mente dele. O corpo está na igreja. A mente e o coração estão no Facebook. Então, ele está lá, rindo, dando a paz do Senhor. Quem sabe até vai cantar. Quem sabe vai estar lá, ô glória. Na verdade, quantos crentes, meus irmãos, né? Meu Deus, corrompidos. Já está em adultério no coração. Ele acha que não está em adultério, mas Jesus disse, se tu já cobiçar, tu já está em adultério. Cobiçou com teus olhos, com o teu coração, tu já está na prática. Só não consumou. Então, meus irmãos, e está lá e vai ganhar oportunidade, vai cantar, e quem sabe vai até profetizar. Misericórdia, que tal de profecia vai sair dali, hein, meus irmãos? A boca fala do que está cheio o coração. Jesus tem misericórdia. Que profecia maligna deve sair daquele coração ali. E ele sai, e ele fala com todo mundo como se nada. Olha, meus irmãos, como na verdade a pessoa está só uma casca. Só uma casca ali. Porque o seu interior, o diabo já está arrastando consigo. E ele dali dá a paz do Senhor e acha que ninguém viu. Mas o diabo está vendo. O diabo está acusando diante de Deus. Olha lá o teu servo. Está adulterando lá. E ali está ali, pregando. Olha ali está falando em línguas. Olha ali. Quem que está te vendo no Facebook? Quem que está te olhando no Facebook? O diabo também está. Tenha certeza disso. A Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Zacarias, escute, que como, meus irmãos, o anjo de Deus estava à direita de Josué, o diabo estava à sua mão esquerda. Não é diferente nos dias de hoje. Ele está cuidando do que você está vendo, o que você está falando, o que você está vivendo, o que você está digitando. Fuja, meus irmãos, diga, o sangue de Jesus tem poder. Se cair uma pombagira, meus irmãos, se cair uma situação complicada, diga, o sangue de Jesus tem poder. E não tem medo de dizer que é a pombagira mesmo, meus irmãos. É o demônio mesmo da prostituição, da fornicação, do adultério, da imoralidade, da permissividade. Repreenda em nome de Jesus Cristo.
Diga: o sangue de Jesus te repreenda. E irmão, se tal pessoa, eu já fiz isso, e faça você também, exclua do seu Face. Ou diga: não quero mais ver postagem desta pessoa, ponto. E se começar, meus irmãos, daqui a pouco aparecer de novo, exclua. Imagina um agente do diabo no seu Facebook. Ah, coitadinho, coitadinho, meus irmãos, convide para ir na igreja. Você quer ir na igreja? Sabe como é, né? A minha vida tá boa assim, é mesmo, então vá com Deus. Fique com o diabo, não é nem com Deus. Não é verdade? O jovem rico ali teve uma preferência. E a preferência dele foi abraçar aquilo que o dominava. Não é verdade? Jesus foi para um lado. E ele? Para onde será que foi? Bem, certo, meus irmãos, então está aí. Quem que está te vendo no Facebook? Agora, para finalizar, são 10 pontos que talvez você não sabia. A grande maioria não sabia. Eu também não sabia. Fui saber. Fui pesquisar, fui atrás da informação. 10 pontos que você não sabia, está aí para você verificar. Veja bem de que parte, meus irmãos, de uma globalização nós estamos fazendo, tá bem? Olha só. Quando você aceita o Facebook, você aceita as condições, né, os termos de uso. Os famosos, que é uma pilha de coisa, a maioria tudo em inglês, que você não entende. E se tiver em português, você também não lê, porque é um monte de coisa. Mas está lá. Quando você diz: eu aceito as condições, os termos de uso, você está concordando com tudo aquilo que o Facebook está solicitando naquelas condições. Tudo. Se um dia ele pedir a tua alma, meus irmãos, você está dizendo que sim. Tudo que ele pedir, você está dizendo que concorda. Né? Está lá uma caixinha só. Geralmente já nem para lá no começo do texto para a pessoa não ler. Já para lá no final para dizer concordo. Já está lá, concordo. E vamos para a próxima etapa. Então está aqui. Permissão para o aplicativo alterar o estado de conexão com a rede. Permissão para obter o acesso aos números de telefone da lista sem a sua intervenção. Isso a maioria, meus irmãos, dos aplicativos fazem. Você baixa um aplicativo e todos eles pedem acesso à sua lista telefônica, aos seus contatos. Certo? Permissão para o aplicativo enviar as mensagens SMS sem a necessidade de confirmação. Permissão para gravar sequências de áudio com um microfone. Olha só. Eu estou aqui falando com vocês. Eu estou pelo Facebook. Ele tem permissão para gravar as minhas conversas, mesmo que sejam privadas. Tá bom? E ele grava, meus irmãos, tudo isso é armazenado. O Google tem meus irmãos, um armazenamento de informações, coisa de louco, certo? Essa permissão garante que o aplicativo, salva esta informação a qualquer momento sem a necessidade de confirmação do usuário, ou seja, você. Permissão, vamos lá, preste atenção. Permissão para tirar fotos e vídeos com a câmera. Esta permissão permite utilizar a câmera a qualquer momento sem a necessidade de confirmação. Você já parou para pensar? Tu está na tua casa, com a tua esposa, com a tua família, com o teu filho, e muitas vezes você está em casa, né, ou lá no seu quarto. Bom, a situação, né, daqui a pouco, né, meus irmãos, privada, vamos dizer essa palavra.
Muitos usam o Face embaixo do chuveiro. Não é verdade? Sei lá com condições usa o Facebook. E tá lá. Permissão para tirar fotos e vídeos com a câmera. O Facebook, você nem sabe. Ô irmãos, olha o domínio da globalização. Olha só, meus irmãos, os tentáculos, nós estávamos falando lá atrás, lá no começo do vídeo, os tentáculos do anticristo. Nessa organização criminosa que querem implantar a globalização. Tá? Sem a confirmação, não precisa de confirmação, ele quer te filmar aí. O aplicativo liga a sua câmera. Não vai ficar registrado no seu telefone. Não, meus irmãos, isso é um aplicativo. Veja bem, ele está filmando aqui e meus irmãos, esqueci o nome da técnica, né, enfim, meus irmãos, ele passa direto pela internet, cai no banco de dados do Facebook, não é do Google, do Facebook. Do Facebook tá lá, sabe? Sei lá que condições eles usam isso. Eu penso que governamental. Nos Estados Unidos, recentemente, meus irmãos, houve uma grande polêmica e eu creio que até o Facebook estava envolvido. Houve, né, mas questão de gravações de telefones, também com, né, e-mails que o banco, a agência dos Estados Unidos, meus irmãos, invadia bancos de e-mails de pessoas privadas, enfim. Então hoje, meus irmãos, estamos caminhando quem que está te vigiando, certo? Permissão para acessar todo o histórico de ligações de seu aparelho, incluindo as chamadas que você efetuou ou recebeu. Essa permissão apenas cria arquivos de logs no aparelho, mas outros app maliciosos podem acessar essas informações sem o consentimento do usuário. Enfim, irmãos, eu vou deixar aqui na descrição, tá? O vídeo para você... O vídeo não, meus irmãos, o link para você ver essas informações, tá bem? Então, meus irmãos, ore. Peça a Deus pelo sangue de Jesus. Principalmente você que é cristão e que tem uma vida privada com Deus e quer ter a sua vida manter na sua vida uma integridade, certo, meus irmãos, contra a malícia de Satanás. É pecado usar o Facebook, irmão? Talvez você, da forma que você usa, talvez, tá bom? Tudo que é demais é pecado, meus irmãos. Tudo que é pecado, tudo que é demais em demasia, tudo que é demasiado é pecado, tá bom? A forma que eu uso também, pouco eu estou usando lá, né, com intenções obscuras no meu coração, né, enfim, meus irmãos, de adulterar, então é isso, irmãos. Ore, amém? Peça a Deus sabedoria, em nome de Jesus. Leia a Bíblia Sagrada, está aqui, meus amados irmãos, ó, uma potente arma contra Satanás. A Bíblia é a palavra do Senhor, amém? Com oração, jejum, obediência, meus irmãos, nós conseguimos manter uma vida íntegra, bom? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser, amém? Fiquem com Deus, paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus.